Aí. Então, só pedir que vocês deem uma olhadinha para mim se vai aparecer o material. Já apareceu? Apareceu. Aham, Tá, Sim. apareceu. beleza então. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a falar das formas farmacêuticas que a gente viu nas classificações da semana passada. Então, na semana passada a gente viu lá forma farmacêutica sólida, semissólida, líquida, que é uma classificação, né? E agora, então, a gente vai começar a trabalhar com os medicamentos, né, as formas farmacêuticas que a gente manipula dentro da farmácia de manipulação, nesses blocos. Então, primeiro a gente vai falar só das formas líquidas, depois a gente vai falar das semissólidas e no final a gente vai falar das sólidas. Então, são 3 grandes blocos. E hoje a gente vai falar um pouquinho das formas farmacêuticas e vamos começar a falar de uma forma específica dentro do grupo das líquidas. Então, vamos lá. Então, forma farmacêutica. Primeiro, o que que é a forma farmacêutica? Aqui a definição fala que é a maneira pela qual se apresenta a fórmula farmacêutica quanto ao seu estado físico, via de administração ou método de produção. Na verdade, a forma farmacêutica é a forma que o medicamento toma depois de manipulado. Então, alguém colocou alguma coisa? A, a forma farmacêutica. Depois eu leio Péricles, tá bom? Para não. Meio grande seu texto. Depois a gente lê. Então, a forma farmacêutica é a forma como o medicamento se apresenta depois de pronto. Então, eu pego lá uma fórmula, né? Então, vem uma. Ó, chegou alguém. Vem uma fórmula, né? Lá via uma receita. Aí, essa fórmula vem a composição, né? E vem a concentração. Então, com base nisso, eu vou me utilizar, só arrumar aqui, me utilizar de algumas operações farmacêuticas para transformar aquela fórmula em uma forma farmacêutica. Exemplo, vou fazer xarope. Vou fazer um xarope de guaco. Então, o que que eu vou fazer? Tem a fórmula do xarope, né, que é água e açúcar. Água tanto, açúcar tanto. Vou me utilizar de uma operação farmacêutica inicial, que é a pesagem da água, a pesagem do açúcar. Vou misturar os dois, vou me utilizar de uma outra operação farmacêutica, que é a mistura. Vou ver que essa mistura, o açúcar não consegue se dissolver todo na água, então vou precisar aquecer, uma outra operação farmacêutica. E daí eu vou deixar aquecendo, chegar numa determinada temperatura, manter aquilo a 70, 80 graus por 10 minutos e está pronto o meu xarope. Muito bem. Então eu transformei água em açúcar em um xarope, utilizando algumas técnicas diferentes, ou seja, operações farmacêuticas diferentes. Ainda não coloquei o guaco, então o que eu vou fazer? Eu vou medir a minha tintura de guaco e vou adicionar nesse xarope que está pronto e vou, mais uma vez, utilizar uma outra operação farmacêutica, vou misturar isso e agora está pronto o meu xarope. Então, eu transformei uma fórmula que estava no papel em uma forma farmacêutica. O xarope é uma forma farmacêutica líquida. Então, essa minha forma farmacêutica toma esse aspecto de um líquido. Que tipo de líquido? A gente vendo os diferentes tipos de líquido, a gente vai perceber que é uma solução. Depois vocês
vão entender por que é uma solução. Então, basicamente é isso. A forma farmacêutica é o formato que o medicamento toma depois de pronto, né? Depois de manipulado. Tá certo? E essa forma farmacêutica, ela vai ser produzida de acordo com a via de administração necessária. Então, quando o prescritor diz, né, lá na prescrição, que ele quer um xarope, ele está indicando que esse xarope vai ser utilizado via oral. Então, já sabemos que é um produto para via oral. Se ele for fazer um creme, nós sabemos que essa forma farmacêutica creme vai ser utilizada para ou passar na pele ou para passar numa mucosa. Então, a gente já sabe que é uma forma farmacêutica semissólida para uso tópico. E assim por diante, tá certo? Então, cada forma farmacêutica tem a sua característica, né? Então, a gente sabe o formato que ela tomou depois de pronta e a gente sabe qual que vai ser a via de administração dela. Às vezes tem alguma coisa que engana. Então, vocês vão ver algumas vezes, por exemplo, ah, tem um medicamento industrializado, não me lembro agora se é o Seretide, acho que não é o Seretide, se é o Clenil, não me lembro, que vem um dispositivo e vem uma cápsula e você pega essa cápsula dentro, coloca dentro do dispositivo, rompe essa cápsula e você aspira o material que estava dentro. Quando a gente vê cápsula, muitas vezes a gente já pensa, né, para tomar via oral. Mas nesse caso, a cápsula é para aspirar. Então, às vezes, a forma farmacêutica pode enganar a gente. Geralmente, a gente consegue fazer associação, mas às vezes pode trazer enganar um pouquinho a gente. Outro exemplo, comprimido. Geralmente, comprimido a gente toma, né? Via oral também. Mas nós temos aí no mercado comprimido de permanganato de potássio, que é para você adicionar na água e dissolver na água para tomar banho. A gente tem comprimido de uso vaginal, então tem que tomar cuidado, né? A forma farmacêutica, a forma a gente sabe, mas nem sempre a associação que a gente tem, né, dessa forma com a via, ela corresponde. Então pode ter, às vezes, alguma diferenciação. Tem uma ampolinha, não sei se existe ainda, que é de vitamina D, que você olha, é uma ampolinha igualzinha a ampola de injetável. Na verdade, você vai pegar essa ampola, vai abrir, vai colocar numa colher e vai tomar. Então, tem que tomar cuidado. A forma farmacêutica é clara, a via de administração pode ser variável. Falando então das formas farmacêuticas, Professor, quantas... Oi, pode falar. o comprimido para banho, ele é considerado o quê? Líquido ou não? Porque vai dissolver ele. Não, ele é um comprimido, É comprimido né? mesmo? A forma farmacêutica é um comprimido. Você vai utilizar ele dissolvendo. Ah, tá. Obrigada. Mas a forma mesmo é comprimido. O processo de fabricação é igual a qualquer outro comprimido, tá? Obrigada. Uhum. Então, aqui, voltando à classificação de acordo com o estado físico, a gente pode dizer que a gente tem aí 4 grandes grupos: líquidos, plásticos, sólidos e gasosos. Nós vamos trabalhar com os líquidos, plásticos e sólidos, os gasosos não, e já vou explicar por quê. Então, dentro do grupo das formas farmacêuticas líquidas, a gente vai trabalhar com solução, suspensão e emulsão de uso oral. Não está colocado ali, mas são as emulsões de uso oral. Porque quando a gente for trabalhar com os plásticos ou semissólidos, que é a mesma coisa, a gente vai trabalhar com emulsões também, só que emulsões aí tópicas. Mas então, dentro dos líquidos, a gente tem soluções, suspensões e as emulsões orais. Vocês sabem a diferença entre cada uma delas?
Consegue identificar uma solução, diferenciar de uma suspensão ou de uma emulsão oral? Sim ou não, gente? Eu acho que não, professor. Mas vão saber. Depois que a gente estudar, vocês vão saber. Vocês vão ver que é bem simples de diferenciar uma da outra. Beleza. Esses são os 3 tipos que a gente vai trabalhar. Dentro dos plásticos ou semissólidos, então vocês vão encontrar muitas vezes na literatura o pessoal falando aí forma farmacêutica plástica. Vão ver também falando forma farmacêutica semissólida, é a mesma coisa. Então, o que é essa forma farmacêutica plástica ou semissólida? O próprio nome já diz, né? Semissólida. Então, ela não é nem totalmente sólida, nem totalmente líquida. É aquela forma intermediária, vamos dizer assim, que tem um aspecto mais sólido, porém ela é bastante maleável. Exemplo, pomada, gel, pasta, creme, os supositórios, apesar de eles serem um pouquinho mais duros, os óvulos e as velas, que é uma forma farmacêutica que já não se utiliza mais, que seria algo semelhante a um supositório vaginal. Mas, de uma forma geral, elas têm essa característica de semissólida. Então, elas têm uma carinha de sólida, mas quando você mexe com elas são bastante maleáveis. Principalmente, então, pomada, gel, pasta e creme. E os sólidos, dentro desse grupo, a gente tem aí os pós, os granulados, as cápsulas, comprimidos, drages, pílulas, pastilhas, etc. Então, dentro dos sólidos também a gente tem um grupo bastante grande. Dentro da farmácia de manipulação, de uma forma geral, a gente trabalha com os pós e com as cápsulas. É difícil a gente ver uma farmácia de manipulação que faça comprimido, por exemplo, ou faça drage, ou faça pílula. Por quê? Porque o processo de produção de cápsulas é bem simples e não precisa de muito equipamento, não precisa de equipamento muito caro. Se a gente for fazer comprimido, a gente vai precisar comprar um equipamento semi-industrial que é bem caro e que muitas vezes não compensa para a farmácia adquirir. Tem farmácia que faz? Tem. Algumas farmácias que têm uma demanda muito grande que compensa financeiramente adquirir esse equipamento semi-industrial e, né, ele se pagar com o tempo. Caso contrário, não tem muito porquê de se utilizar. Então, basicamente, dentro das farmácias de manipulação, de uma forma geral, a gente trabalha mais com os pós e com as cápsulas. E eu falei que a gente não vai estudar as formas farmacêuticas gasosas. Por quê? Porque eu coloquei ali sprays, aerossóis, fumigações. São as principais formas farmacêuticas gasosas. Spray e aerossol, na verdade, são formas farmacêuticas líquidas que, quando eu coloco dentro de um recipiente adequado, eu consigo transformar elas em spray ou em aerossol. Então, basicamente, a forma farmacêutica é líquida. Eu só transformo ela em spray ou aerossol quando eu coloco no recipiente adequado. Por exemplo, spray. O que é um spray? Vamos pegar um desodorante em spray aqui. Não confunda o spray com aerosol. Spray vamos pegar uma coisa bem antiga, que eu acho que nem existe mais, aqueles desodorantes Rexona que tinha uma embalagem mais mole, que você apertava a embalagem para conseguir espirrar o desodorante que estava lá dentro. Existe ainda, gente? Existe. Existe? Existe aquele 13 Marchand também lá. Ah, é Alma de verdade. Flores. Ah, é mesmo. Então, esses aí são os sprays. Mas o que faz com que ele saia na forma de gotícula? A embalagem, não é o produto que está dentro. O produto que está dentro é um líquido. Então, a gente vai ver
preparo de líquidos, né, formas farmacêuticas líquidas, ali no primeiro grupo. O aerossol é a mesma coisa. O aerossol, o que que acontece? É uma embalagem, geralmente uma embalagem de metal, né, que se coloca o líquido ali dentro e daí se coloca um gás, né, que dá uma pressão bastante grande e quando se aperta o dispositivo lá de... Esqueci o nome daquilo. Mas quando você aperta para soltar A válvula. a válvula, obrigado. Quando você aperta a válvula, né, o ar que está lá dentro quer sair com força, ele carrega junto o líquido e transforma aquele líquido em pequenas gotículas. Então, é a mesma coisa, é uma solução que a gente prepara e coloca lá dentro do aerossol. Então, não tem por que a gente voltar a falar disso, até porque dentro das farmácias de manipulação ah, não são assim tão frequentes. E outra forma farmacêutica gasosa são as chamadas fumigações. Alguém já ouviu falar? Não. Por que será? Porque não é comum. Já foi mais comum antigamente, hoje já nem existe mais. Então a gente também não vai falar. Vou dar um exemplo de uma fumigação. Vocês já devem ter visto aquele. É Boa Noite o nome daquele negócio. É um produto para afastar insetos, para afastar mosquito, essas coisas, que é É um tipo um negócio incenso, circular. né? É tipo um incenso. Você bota fogo na ponta, né, e ele começa a soltar fumaça. Então, o que que é a fumigação? É exatamente isso. É você soltar a substância ativa pela fumaça. Então, esse Boa Noite era um exemplo bastante comum, né, antigamente. Não que as farmácias de manipulação fizessem isso, elas faziam uma coisa um pouquinho pior que eu já vou contar para vocês. Mas então a fumigação é isso, é você espalhar a substância ativa por meio de fumaça é, decorrente de queima. O incenso também faz a mesma coisa, ele solta o perfume dele quando você coloca ele para queimar, né? E a fumigação, o que é mais parecido com fumigação que era produzido antigamente nas farmácias de manipulação, isso lá no começo do século passado, é uma coisa que hoje a gente acha totalmente absurda, mas que na época não era absurdo porque, de acordo com o conhecimento da época, aquilo era um auxílio, na verdade, não era um problema. Mais ou menos como quando a gente viu lá no histórico, né, que lá no Egito, na Babilônia, eles usavam mercúrio como medicamento. Hoje a gente jamais vai usar o mercúrio para absolutamente nada, porque sabe que ele atravessa a nossa pele e ele é neurotóxico, né? Mas na época não se sabia. Então, utilizavam os efeitos, entre aspas, benéficos do mercúrio. E lá no começo do século passado, as farmácias produziam um tipo de forma farmacêutica que a gente pode chamar de gasosa. Por quê? Porque acendia-se esse produto e esse produto soltava fumaça e soltava junto com a fumaça, teoricamente, o princípio ativo. Então, muitas vezes a pessoa estava com problema respiratório e era passado para ele utilizar, então, cigarros terapêuticos. Cigarros para abrir os brônquios. Então, a farmácia preparava esses cigarros com princípios ativos ali no meio e a pessoa fumava isso para abrir os brônquios, para melhorar a respiração. Vejam que coisa absurda, né? Hoje, jamais se faria alguma coisa assim. Mas lá no começo do século passado, tinha como que chamava os cigarros peitorais, porque teoricamente, acabavam abrindo os brônquios e as pessoas conseguiam respirar melhor.
Mas, enfim, a gente não vai ver isso, né? Vamos começar, então, a falar das formas farmacêuticas líquidas. A gente vai ficar algumas aulas falando dessas formas farmacêuticas líquidas. Voltando aqui um pouquinho. Lembrando, então, que a gente vai falar do quê? De soluções, suspensões e emulsões. Então, a gente vai falar de cada uma delas e vai se aprofundar um pouco mais em cada uma delas para que vocês entendam as diferenças de cada uma. Então, a gente começa com as soluções. O que que são as soluções? O que que caracteriza as chamadas soluções? Então, a gente pode dizer que as soluções são preparações líquidas que contêm uma ou mais substâncias químicas dissolvidas, ou seja, estão molecularmente dispersas em um solvente adequado ou em uma mistura miscível de solventes. Então, quando a gente fala em solução, a gente está falando, basicamente, de uma substância, que nós vamos chamar de soluto, que se dissolve em uma outra substância que a gente chama de solvente. O solvente é sempre uma substância líquida. Então, todas as soluções têm o caráter líquido, porque o solvente é líquido. E o soluto, a substância que eu vou dissolver ali nesse líquido, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida e ela pode ser gasosa. E não necessariamente eu vou dissolver uma só substância nesse líquido. Eu posso dissolver, por exemplo, 2 ou 3 sólidos nesse líquido. Então, uma solução, como a definição falou, pode ser, né, uma substância química dissolvida num solvente ou mais de uma substância química dissolvida num solvente. E esse solvente também não precisa ser puro, ele pode ser uma mistura de mais de um líquido. Vou explicar melhor para que fique mais claro para vocês. Vamos pegar lá aqueles exemplos de casa. Vocês. Todo mundo aqui toma café? Alguém aqui Sim, toma café? Sim. eu tomo. Adoça? Sim. 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 Então, o que que a Às gente faz? vezes não, às vezes sim. Ai, mas no momento vai ter que adoçar. Vai ter que colocar açúcar. Tá bom? No nosso exemplo aqui vai ter que colocar açúcar. Então, vamos lá. Preparo lá meu café, né? É um líquido? É. Aí o que eu faço? Vou colocar o açúcar. O açúcar é um sólido, ele está na forma de pequenos grânulos, mas ele é um sólido. Eu vou lá, coloco, sei lá, uma colher de açúcar e começo a mexer. E o que que vai acontecer? O açúcar, que é sólido, começa a se dissolver e começa a se incorporar no café. Isso ou não? É isso ou não é? Sim. É isso. Então, eu transformei aquele café, quando eu coloquei o açúcar ali, eu transformei ele numa solução. Então, a partir do momento que eu misturo aquele açúcar, ele desaparece, na verdade, ele não desaparece. Ele se incorporou no solvente que é o café. E dessa forma, eu já não consigo identificar mais o que que é café e o que que é açúcar. Não consigo mais separar um do outro. Tá certo? Então, quando a gente fala de solução, a gente está falando disso. Você ter um solvente e você adicionar substâncias nesse solvente, os solutos, né? Que podem ser sólidos, podem ser líquidos e podem ser gases. E que você, quando adiciona esses solutos, então, nesse solvente, ele dissolve completamente, se dispersa totalmente dentro desse solvente. Outro exemplo, vou fazer lá uma salmoura para temperar meu churrasco. Quero fazer só uma salmoura, sal e água. O que que eu vou fazer? Vou colocar o sal na água e vou mexer para dissolver. A gente sempre coloca em excesso, né? Mas o
O ideal é que eu coloque a quantidade que eu consiga dissolver ali dentro. Quando essa água consegue incorporar esse sal, né? O sal não desapareceu, ele simplesmente se dissolveu nessa água. Às vezes, quando eu coloco em excesso, e a gente já vai ver o que quer dizer isso, é porque eu coloquei mais sal do que a água consegue absorver, digamos assim, dissolver. Mas, enquanto eu estou colocando o sal e estou misturando e ele está dissolvendo na água, eu estou preparando uma solução. Certo? Isso eu estou falando, então, de um sólido dissolvido num líquido. Eu posso fazer aquele sorinho reidratante, que é uma mistura de sal e açúcar na água? Posso. Como que eu faço? Eu pego lá uma porção de sal, uma porção que existe uma medida, né? Pego uma porção de açúcar, coloco na água, mexo, dissolvi completamente o sal e completamente o açúcar naquele líquido. O que eu vou ter a partir desse momento? Eu vou ter o soro reidratante. Eu já não consigo mais saber o que é sal, o que é açúcar, né? E o que é água, porque eles se misturaram completamente e se transformaram numa fase só. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Professor, o soro caseiro, então a forma farmacêutica dele é líquida e entra na solução, É uma isso? solução, exatamente. Uhum. É. Outra coisa, a gente é bastante comum. Soro fisiológico. O que é soro fisiológico? Não é 0,9 gramas de sal, de cloreto de sódio em água? Não é uma concentração de 0,9? O soro Sim, fisiológico é isso, né? A gente consegue ver o sal? Não consegue. A gente vê um líquido límpido, né? Então, o que aconteceu? O sal dissolveu completamente ali na água. Então, eu tenho uma solução. Soro glicosado, mesma coisa. É o açúcar que dissolveu na água e eu tenho ali uma solução límpida, né? Porque eu não consigo mais ver o açúcar, eu só vejo o líquido. Então, sempre vai ser assim. Isso aqui é a gente falando do sólido, né? Eu posso ter ao invés de um solvente, eu ter uma mistura de solventes? Posso. Então, a mistura mais comum que a gente tem é o álcool e a água. Então, as soluções que a gente chama de soluções hidroalcoólicas são soluções que eu tenho uma porcentagem de álcool misturada numa porcentagem de água. Geralmente, a concentração aí varia de 40 a 60% de álcool e o restante de água. Quando eu misturo o álcool e a água, eu consigo saber o que é álcool e o que é água? Não consigo mais, porque elas se misturaram completamente. Então aí eu tenho um exemplo de um soluto líquido, o álcool, né, que eu misturei num solvente água. E eu tenho agora uma solução hidroalcoólica, com uma porcentagem de água e uma porcentagem de álcool. Ok? ok. Tranquilo? Muito bem. E Professor, se... Pode falar. só uma perguntinha. E se eu misturar com solvente mais orgânico, a água, tipo um hexano, eu vou ter uma solução bifásica. Daí, Aliás, daí, posso dizer que é solução? não, não. Daí não é solução porque elas não se incorporaram uma na outra. Tá? É a mesma coisa da água e o óleo, né? Que é aquele mais característico de todos. Quando eu tenho a água e o óleo, ou duas substâncias, dois líquidos que não se misturam, eu não tenho uma solução, porque para ser considerado solução, tem que um se misturar no outro. Ser homogênea, né? Exato. No Você não caso, consegue mais identificar o que é um e o que é outro. esse, Tá? esse exemplo é heterogênea, né? É,
Exatamente. Uhum. Tá? Beleza. Muito bem. Então, se eu pego agora eu pego esse líquido que a gente fez, que eu misturei água e álcool. Eu posso chamar ele ainda de solvente? O que vocês acham? Posso. É, Então, vejam até na própria definição que fala aqui, né? É, dissolvidos em um solvente adequado ou em uma mistura miscível de solventes. Então, quando eu faço a mistura da água com o álcool, eu tenho uma mistura de solventes. Então, eu tenho 2 solventes agora. Se eu quiser colocar um sólido ali, é, será que eu consigo incorporar? Depende da característica do sólido, mas se eu for colocar, por exemplo, mais cloreto de sódio ali, eu vou conseguir incorporar e vai continuar sendo uma solução, porque o cloreto de sódio vai se dispersar nessa mistura. Posso colocar um outro líquido e continuar sendo solução? Sim. Pego uma tintura, por exemplo, de uma determinada planta, misturo ali, a tintura seria o soluto e o solvente seria essa mistura de água e álcool. Ok? Então, na verdade, é assim, para eu fazer uma solução, eu não preciso necessariamente de um sólido e de um líquido, ou de 2 líquidos. Eu posso ter uma mistura de líquidos, aonde eu vou incorporar um ou mais sólidos ou um ou mais líquidos. Tá? Então, é aquela, digamos assim, não tem uma regra de quantos sólidos diferentes, quantos líquidos diferentes eu posso misturar. Desde que, no final das contas, tudo isso fique incorporado dentro do mesmo líquido, é uma solução. Então, independente do número de sólidos ou do número de líquidos que eu misturei, se eles se misturarem completamente e se incorporarem completamente, e tem algumas características que dizem que ele está totalmente, as substâncias estão totalmente incorporadas, a gente chama de solução. Tá certo? O café é uma solução? Eu falei do café lá no começo, né? A partir do momento que eu filtro aquele material e o pó que foi utilizado para fazer o café fica no filtro e só passa o líquido, eu posso considerar aquilo uma solução. Tem um monte de substâncias que foram retiradas do pó do café que se incorporaram ali na água e se transformaram no que a gente chama de café. O chá, a mesma coisa. Qualquer produto, então, que tem essa característica de tudo se misturar e tudo se dissolver, a gente pode chamar de solução. Até quando a gente mistura um gás. Vocês conhecem algum produto que tenha gás dissolvido dentro de um líquido? Água com gás? Água com gás. A água, naturalmente, ela vem sem gás, né? Quando a gente compra essa água com gás, o que aconteceu? Foi adicionado lá na empresa que engarrafa o gás, foi feito um processo que a gente chama de carbonatação, que é, então, a colocação desse gás. Quando a gente pega a garrafinha d'água com gás, a gente consegue ver o gás? Não. Não, né? Por quê? Porque o processo que foi feito faz com que esse gás que foi adicionado nessa água, ele se misture completamente, se dissolva completamente ali dentro da água. Quando que a gente vai ver o gás? Quando a gente abrir a garrafa e daí o gás começa a fazer borbulhas dentro da água, ou quando a gente vira num copo, né? Daí o gás acaba, as pequenas partículas de gás que estão dissolvidas ali nessa água,
elas começam a se juntar uma com as outras e elas começam a formar pequenas bolhas e as bolhas ficam maiores e maiores, porque elas vão se juntando e a gente percebe as bolhas de gás. Caso contrário, o gás está totalmente dissolvido ali naquela água e a gente não consegue identificar o que é gás e o que é água. Tá certo? Certo? Tranquilo na questão das soluções? Posso ir em Tranquilo. frente? Então tá. Então, Por enquanto, sim. característica principal da solução é que aquilo que eu for misturar no solvente vai se dispersar completamente, vai se dissolver completamente. As soluções, elas são utilizadas para as mais variadas formas, elas são bem ecléticas, vamos dizer assim, elas são quase que um pau para toda a obra, porque a gente consegue fazer preparo de solução para uso oral, para uso tópico e uso parenteral. Então, as soluções elas podem se transformar em formas farmacêuticas diferenciadas. Dependendo, então, do local ou da via de administração que elas vão ser utilizadas. Como assim? Então, a gente tem aí soluções que a gente utiliza para tomar, né? São soluções de uso oral. Então, a via de administração é pela boca. Mas a gente pode produzir soluções para uso tópico. Tem coisas bem simples no mercado que são soluções que são para uso tópico. Exemplo, tintura de iodo. O iodo está dissolvido numa solução hidroalcoólica e ele é utilizado muitas vezes para passar na pele, machucado, alguma coisa assim. Então, uso tópico. Solução otológica. Então, eu tenho soluções que são produzidas para colocar no ouvido, certo? Tenho soluções que são para ser colocadas no nariz, soluções para pingar nos olhos, os colírios, soluções para uso vaginal e retal e as soluções parenterais. Basicamente, são essas as soluções que a gente tem. Então, as vias de administração e as formas de uso, elas podem diferir, mas todas têm a mesma característica, elas são soluções. Ou seja, se eu pegar, abrir o frasco de um xarope, abrir um frasco de uma solução nasal, eu vou ver um líquido límpido ali dentro, porque as substâncias que foram incorporadas nesse líquido, nesse solvente, elas estão totalmente dissolvidas no, no solvente, tá? Então, elas todas têm essa mesma característica. Podem ser utilizadas em várias formas diferentes, né? Várias vias de administração diferentes, mas todas têm essa mesma característica. Vantagens das soluções. Então, aqui vocês estão vendo um frasco de uma solução injetável de antibiótico. Vocês conseguem ver o antibiótico? Sim. Sim. Não Sim. conseguem. Ah, eu achei que era o Ah, o frasco. preço que era o frasco. Não. O antibiótico vocês não estão vendo. Porque se vocês estivessem vendo ele, não seria uma solução. Aonde que ele está? Ele está dissolvido Tá naquele líquido dissolvido. ali. Oi? Tá dissolvido no líquido, né? Exatamente. Eu não sei o que é esse líquido, porque eu não consigo ler ali se esse veículo, né, esse líquido é um óleo ou se é água ou alguma substância aquosa, mas é um líquido e o antibiótico está dissolvido ali dentro. Então a gente não consegue ver o antibiótico. Vejam que o frasco mostra um líquido bem transparente, inclusive. Que vantagens que a gente tem, então, nessas soluções, ou em qualquer solução? Primeiro, que a gente consegue doses homogêneas. Como
o antibiótico ali, por exemplo, ou qualquer solução que a gente prepare, as substâncias elas se misturam completamente, elas acabam ficando bastante homogêneas, totalmente homogêneas, na verdade. Então, se eu pegar, por exemplo, desse antibiótico injetável aí, eu pegar 1 ml, eu sei que eu tenho uma concentração conhecida do princípio ativo do antibiótico. Se eu pegar mais 1 ml, eu sei que eu vou ter a mesma concentração nesse 1 ml. Se eu pegar um terceiro 1 ml, eu vou ter a mesma concentração. Não muda. Por quê? Porque o antibiótico está dissolvido de uma forma homogênea dentro desse líquido, desse solvente. Então, as doses elas vão ser sempre homogêneas, certo? Eu pegando a mesma quantidade, eu tomando o mesmo volume de amostra, eu vou ter sempre a mesma concentração do princípio ativo ali dentro. Outra vantagem que a gente tem, pronta disponibilidade para absorção e distribuição. Então, se eu fizer uma solução de uso oral, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou tomar essa solução e ela já vai estar pronta para quando chegar lá no estômago ela começar a ser absorvida, né? Porque o princípio ativo está ali no meio do líquido, mas ele está pronto para ser absorvido. Se eu for tomar um comprimido do mesmo princípio ativo, o que vai acontecer? O comprimido, eu vou engolir ele, aí ele vai entrar em contato com os líquidos do meu trato gastrointestinal e esses líquidos vão começar a amolecer esse comprimido, né? Para que depois de esse líquido começar a amolecer e o princípio ativo começar a o comprimido começar a se dissolver e o princípio ativo começar a ficar disponível. Então, quando eu tomo um comprimido, leva um tempo até o princípio ativo começar a ficar disponível. Quando eu tomo uma solução, esse princípio ativo já está pronto para ser absorvido. Então, a absorção começa antes do que uma outra forma farmacêutica, como um comprimido, ou uma outra forma sólida. O que mais que a gente considera como vantagem? Pode ser empregadas por diferentes vias, então, óbvio, né? Sempre respeitando a via, mas as soluções, então, como a gente viu anteriormente, elas podem ser utilizadas via oral, via parenteral, via nasal, via otológica, via oftálmica e assim por diante. Então, é uma vantagem muito grande, diferente de outras formas farmacêuticas que elas muitas vezes ficam limitadas a uma via de administração específica. E outra coisa bastante importante é a questão do ajuste de dose, né? Então, quando a gente tem uma solução, a gente consegue ajustar facilmente uma dose. Aqui no caso, né, se eu pegar 1 ml dessa solução, eu sei exatamente a concentração do antibiótico que tem ali dentro, né? E se no caso o médico veterinário aqui quiser aumentar essa dose, o que eu faço? Eu aumento a quantidade de líquido que eu estou puxando na seringa. Então, eu consigo ajustar facilmente essas doses. Se eu precisar de uma concentração menor de antibiótico, eu utilizo um volume menor. Se eu precisar de uma concentração maior, eu utilizo um volume maior. Coisa que acontece também nas soluções de uso oral. Por exemplo, um xarope. Um xarope, de repente, se eu pegar aquele copinho do xarope e medir 5 ml, pode ser que aquela quantidade seja suficiente para uma criança. Se eu for dar o mesmo xarope para um adulto, talvez eu dando o copinho inteiro, 15 ml, eu tenho uma dose adulto. Então, é muito fácil a gente ajustar conforme a necessidade. Precisa mais, eu uso mais da solução. Precisa menos, eu uso menos da solução. Num comprimido, a gente não tem essa possibilidade, né? Então, o comprimido tem lá a sua concentração.
Se eu precisar de uma concentração menor, o que eu vou fazer? Eu posso cortar um comprimido? Não, só posso cortar um comprimido quando ele já vem especificado para isso, ele já vem com a marca de corte e tudo mais. Caso contrário, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que tomar aquela concentração, né? Então a solução tem essas vantagens, eu posso ajustar essas doses conforme a necessidade. Mas tudo, né, que é bom tem também as suas desvantagens. E o que a gente tem de desvantagem na solução? Então aqui, um soro fisiológico, né, um frasco de 500 ml. Basicamente, o que a gente tem aí dentro? Água e cloreto de sódio. Muito bem. O que a gente considera como desvantagem de solução? Sempre que a gente tiver água, a gente vai ter uma instabilidade dos fármacos que estão dissolvidos nessa solução. Água não, líquido, de uma forma geral. O produto, o princípio ativo, na sua forma original sólida, ele é muito mais estável do que quando você dissolve ele em qualquer líquido que seja, em qualquer solvente que ele seja, que ele possa ser incorporado. Porque o líquido acelera as reações químicas normais do produto, né, do fármaco. Isso faz com que ele fique mais instável, que ele reaja com mais facilidade e comece a perder a sua função mais rapidamente. Então, fármaco sólido é estável. Se eu transformo ele numa solução, ele deixa de ser tão estável por causa do meio onde ele está colocado. Outra desvantagem, baixa solubilidade de alguns fármacos. A gente tem alguns exemplos aí de fármacos que eles são pouco solúveis em água, né? E a gente não pode utilizar qualquer solvente para, por exemplo, fazer uma solução de uso oral. Digamos que eu tenha lá um fármaco que ele é praticamente insolúvel em água, porém ele é muito solúvel em cloroforme. E eu preciso fazer uma solução oral com esse princípio ativo. E eu só tenho o clorofórmio como substância que ele dissolve. Eu poderia fazer essa dissolução no clorofórmio e transformar isso num fármaco de uso oral? Não, porque o solvente não é compatível com o nosso organismo, né? Então, a gente precisa conhecer também os solventes para ver aqueles que são compatíveis com o nosso organismo. A água é compatível, o clorofórmio já não é. Então, às vezes não adianta o princípio ativo ser solúvel em um determinado líquido, um determinado solvente, se nós não podemos utilizar ele para transformar num medicamento que vai ser utilizado no nosso organismo, certo? Então, às vezes, a gente não tem a forma farmacêutica líquida de algumas substâncias exatamente porque ou ele não dissolve, né? Ou ele dissolve em solventes que não são permitidos a utilização para transformação em medicamento, ou eles são muito instáveis. Então, às vezes, vocês devem já ter percebido assim que tem vários produtos, né, que só tem na forma sólida. Às vezes tem na forma de cápsula, comprimido, drágeno, não sei o quê, mas não tem uma forma sólida, líquida. Muitas vezes é porque o problema, né, é a questão da instabilidade ou a pouca solubilidade do princípio ativo em algum líquido compatível. Desculpem. Então, às vezes a gente tem essas limitações exatamente por isso, porque ou é muito instável ou é incompatível. Ah, mas não dá para transformar em outra forma líquida? A gente tem o caso da suspensão, mas isso fica para as próximas aulas. Que mais de desvantagem? As soluções são mais difíceis de acondicionar, envasar, transportar e armazenar. É verdade ou não é? Sim,
veja só, para eu produzir esse soro fisiológico, né? Então, para ele ter uma quantidade razoável de uso, eu vou ter que fazer uma embalagem grande, com meio litro, com 1 litro. A gente tem embalagenzinha pequena de 10 ml, mas é a exceção. A regra, no caso do soro fisiológico, é aí 250, 500 ou 1 litro, né? Então, isso traz alguns problemas. Por quê? A gente vai precisar de um frasco, de uma embalagem, né? Vai precisar de algum tipo de equipamento para conseguir colocar esse líquido dentro dessa embalagem. Então, para envasar, é trabalhoso. Para transportar, se eu não tomar cuidado, essa embalagem pode, de repente, vazar e pode perder o produto ali dentro. E para armazenar também é difícil, porque imagine um frasco aí de meio litro ou um frasco de 1 litro, o quanto de espaço que isso toma. Então, são desvantagens das soluções, né? Essa questão de acondicionamento, do próprio invase ou do próprio armazenamento, também são complicados. É muito mais fácil eu acondicionar, envasar, transportar e armazenar um comprimido, uma caixa com comprimidos, do que fazer isso com uma solução. E outra desvantagem é que os fármacos que apresentam sabor desagradável pedem técnicas especiais de flavorização. Quando a gente toma um medicamento que o princípio ativo tem um gosto muito ruim, muito desagradável, quando a gente toma esse produto na forma de cápsula ou de comprimido, a gente nem percebe esse sabor desagradável, né? Por quê? Porque quando a gente vai engolir, a gente engole o produto inteiro, a cápsula inteira, ela está revestida, o comprimido já desce meio direto, não dá tempo de ele começar a desmanchar e o princípio ativo começar a soltar o seu sabor desagradável. Agora, quando a gente transforma isso numa solução, o gosto é a primeira coisa que a gente vai sentir quando a gente for tomar, né? Então, para diminuir muitas vezes esse gosto muito ruim, a gente tem algumas técnicas que a gente chama de flavorização. Então, são técnicas que vão tentar encobrir esse sabor muito ruim. Então, a gente consegue muitas vezes colocar lá um sabor que acaba por, de alguma forma, encobrir aquele sabor ruim. Então, esses produtos aí que têm sabor no mercado, esses líquidos que têm sabor, alguns deles não são simplesmente para deixar o produto gostoso. Às vezes eles são feitos com sabor para cobrir um gosto ruim que esse produto deixa, certo? Porém, tem alguns casos que a gente, mesmo a gente tentando, utilizando técnicas para encobrir esse sabor ruim, o produto continua com sabor bem desagradável. Então, isso é uma desvantagem, porque às vezes a gente não consegue, por mais que a gente tente, a gente não consegue cobrir completamente esse sabor. Aí, hoje de manhã, teve uma aluna que falou que ela tomou acetilcisteína saborizada. Então, ela tomou na forma de solução e ela falou que, na verdade, ela tentou tomar. Ela tomou 1, 2 doses e não conseguiu mais tomar porque o gosto era muito ruim. Tinha um sabor de fruta, alguma coisa assim, porém aquele sabor não conseguia cobrir o gosto ruim residual desse produto. Então, pode acontecer, isso é uma desvantagem, a gente não conseguir cobrir completamente o sabor desagradável. Ok? Vamos um pouquinho mais para frente, falando de solubilidade, então é importante que vocês entendam essa questão da solubilidade. A gente tem uma definição para solubilidade. Concentração máxima que conseguimos preparar uma solução com determinado soluto e determinado solvente em uma determinada temperatura. Então, vejam só. Eu até coloquei um exemplo aqui embaixo, né?
Cloreto de sódio, sal de cozinha. Vocês sabem que se eu colocar ele na água, ele vai dissolver, né? Ele vai se incorporar na água e vai transformar essa água numa solução de cloreto de sódio. Muito bem. Porém, se eu colocar excesso de cloreto de sódio, por mais que eu agite aquela água ali, tente misturar, no caso aqui 50 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água a 20 graus, eu não vou conseguir incorporar todo esse cloreto de sódio. Então, se eu colocar 50 gramas em 100 ml de água a 20 graus, o que vai acontecer? Por mais que eu vá, agite, misture tudo, faça tudo que for possível, eu não vou conseguir incorporar tudo isso de sal nessa quantidade de água. E vai me restar, então, 14 gramas de cloreto de sódio lá no fundo do frasco que eu estou utilizando. Ok? Isso quer dizer o quê? O sal é solúvel na água. Então, ele dissolve na água. Porém, ele chega num determinado ponto em que a água já dissolveu tudo que ela tinha capacidade de dissolver. Então, quando começa, eu continuo colocando mais sal e esse sal não consegue mais ser dissolvido nessa água, a gente chegou num ponto que a gente chama de ponto de saturação. Então, o ponto de saturação desse cloreto de sódio em 100 ml de água é 36 gramas. Chegou em 36 gramas, a gente consegue dissolver totalmente. Se eu colocar que seja um grânulo a mais, ele já não consegue incorporar, tá certo? E ele vai ficar insolúvel lá no fundo do frasco. Então, a saturação, o ponto de saturação, é o momento que o líquido, no caso aqui a água, conseguiu dissolver tudo aquilo que ele conseguia dissolver. A partir daquele momento, a solução passa a ser o que a gente chama de solução saturada. Ela não consegue incorporar absolutamente mais nada. Ok? Tranquilo nisso aqui? Ok. Muito bem. Mas e se de repente eu precisar incorporar mais esses 14 gramas de cloreto de sódio? Será que tem algum jeito? O que vocês Não acham? sei. Não Já sei. misturei, já agitei, já fiz tudo que eu podia fazer. E se Tem, será? aquecer? Exatamente. Então vejam só, essa reação, né, e essa quantidade de cloreto de sódio que dissolve é 20 graus. Se eu aquecer, eu consigo incorporar mais. Então, às vezes, dentro de um laboratório, a gente vai se utilizar dessa técnica de aquecimento. Comentei com vocês lá do xarope, né? Sal, açúcar e água. A quantidade de açúcar que a gente tem que pesar para fazer o xarope, em relação à quantidade de água que a gente pesa, quando você olha, você diz isso aqui não vai dissolver. Porque é muito açúcar para uma certa quantidade de água. E daí a gente coloca num becker e tenta misturar e não dissolve. Aí o que a gente faz? A gente aquece. Quando a gente começa a aquecer, a gente aumenta a solubilidade da água em relação ao açúcar. E chega um determinado ponto que vocês vão ver o açúcar desapareceu completamente. Ele ficou todo incorporado dentro da água. Aqui é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente se utiliza de algum tipo de técnica exatamente para isso, para aumentar a solubilidade de algumas substâncias frente a alguns solventes. Tá certo? Só que isso a gente vai ver só depois da prova, essas técnicas. Que a gente já vai terminar aqui. A gente vai falar dos principais solventes que a gente costuma utilizar na farmácia de manipulação. Então,
Os principais a gente pode dizer que são o álcool etílico, o álcool diluído também em água, a glicerina, o propileno glicol, o sorbitol e a água purificada, né? Vamos ver cada caso aqui rapidamente para que vocês entendam. O álcool etílico, ele é um dos produtos mais utilizados dentro da farmácia de manipulação. O mais utilizado, obviamente, é a água, né, como sendo o solvente universal, e em segundo lugar, o álcool etílico. Mas a gente utiliza o álcool muitas vezes para dissolver algumas substâncias que são solúveis no álcool e incorporar essas substâncias em uma solução ou incorporar essas substâncias em uma outra forma farmacêutica. Por quê? Porque o álcool etílico passou a ser restrito o uso dele na preparação de medicamentos. Em 2001, surgiu uma resolução dizendo o seguinte: a partir de agora, não se pode utilizar absolutamente nada de álcool para a preparação de medicamentos. Porque a gente tinha, até então, alguns produtos como biotônico Fontoura, aqueles fortificantes, biotônico Fontoura, Sadol e outros mais, que eles tinham uma concentração bastante grande de álcool, às vezes chegava até 40%, que é mais muitas vezes do que algumas bebidas alcoólicas que tem aí. Então, criaram uma lei dizendo, ó, a partir de agora, né, para evitar, né, que as pessoas se transformem em alcoolistas desde cedo, porque os fortificantes eram utilizados por criança, principalmente, né? Então, para evitar isso, vamos proibir totalmente o álcool. Só que o álcool é fundamental como solvente em vários processos de produção de medicamento. Então, essa lei foi revogada já no ano seguinte e, a partir de 2002, então, colocaram restrições na utilização do álcool. Então, quando é produto para criança, é uma concentração bem pequena que é permitida, e quando é para adulto, é uma concentração um pouco maior. Mas, mesmo assim, ele continua sendo um dos principais solventes. O álcool diluído é bastante utilizado também, soluções hidroalcoólicas são muito comuns. A glicerina, ela tem algumas características bem importantes, ela tem uma certa viscosidade, então ela, às vezes ela é utilizada para deixar uma solução um pouquinho mais encorpada. Ela é totalmente transparente, ela tem um sabor doce, então às vezes a glicerina é colocada para dar um toque de adocicado ao produto. Ela tem algumas qualidades de conservante e ela pode ser utilizada para uso interno, então ela é bastante utilizada. Propileno glicol é um líquido que é viscoso também e é miscível em água e em etanol, então ele se mistura com facilidade em água e etanol. E a gente utiliza muito o propileno glicol, principalmente quando eu preciso transformar um sólido, né, então solubilizar um sólido em algum líquido, para adicionar na minha solução ou adicionar na minha forma farmacêutica. Então, digamos que eu vou fazer lá uma solução de cloreto de sódio. E não é verdade nesse caso, porque nesse caso a gente joga direto na água, mas vamos supor que o cloreto de sódio não fosse muito solúvel na água. Então, o que eu faria? Eu dissolveria o cloreto de sódio no propileno glicol, que ele é um produto que dissolve muito, muito sólido. E daí, depois que ele tivesse já incorporado ali no propileno glicol, eu jogaria na água e a água, então, incorporaria aquele propileno glicol junto com o cloreto de sódio. Então, ele é muito utilizado para isso, para a gente liquefazer, né, os sólidos, transformar os sólidos em líquidos e adicionar dentro dos solventes. O sorbitol também é um solvente bastante interessante, ele é utilizado via oral também. Ele tem um sabor mais doce, então ele muitas vezes é utilizado para substituir o açúcar, inclusive, quando a pessoa não pode utilizar o açúcar,
e ele possui propriedades umectantes, então ele ajuda a umedecer, inclusive quando a gente utiliza em preparações para pele e tudo mais, o sorbitol e a glicerina têm essa qualidade de, como é que eu posso dizer, puxar água do próprio meio ambiente, né? Então absorver água do ambiente para deixar a superfície da pele hidratada. E por último, a água purificada, que é o solvente universal, então é o solvente, né, da maioria das substâncias ativas, então ela é super utilizada por isso, por dissolver quase tudo, e tem várias vantagens, né, pelo fato de ser barato em relação aos outros solventes que a gente tem aí lá, ela é o mais barato, ela é disponível fácil, é só a gente abrir a torneira. Claro que não é abrir a torneira e já utilizar, a gente vai precisar passar essa água por um processo de purificação, e os processos de purificação são bastante fáceis. Então, essas são as vantagens de se utilizar a água. E que desvantagens que a gente tem? A questão da contaminação microbiológica, né? Então, onde tem água, os micro-organismos crescem com mais facilidade, então o ambiente úmido sempre vai ter a possibilidade de crescimento de micro-organismos, e a questão da instabilidade química, né? A água promover a hidrólise de algumas substâncias. Além desses solventes que são os principais, a gente tem alguns outros que são utilizados em alguns casos específicos, né? A acetona, por exemplo, a gente vai utilizar em alguns casos muito específicos, porém a gente tem que evaporar ela. O álcool isopropílico, os glicóis de uma forma geral, dietileno-glicol, propileno-glicol, polietileno-glicol, dibutileno-glicol, etc., são bastante utilizados. Éter e clorofórmio são utilizados também, às vezes, para fazer algum tipo de processo extrativo, mas tem que ser evaporado, né? A gente não pode utilizar eles como, principalmente em medicamentos. E os óleos, né? A gente tem a possibilidade de ter princípios ativos que são solúveis em óleos e não em água, como é o caso, por exemplo, de alguns hormônios. Então, a maior parte dos hormônios que a gente tem, eles são solúveis em óleo, e a gente acaba utilizando, então, um óleo para fazer a, a dissolução. Eu acho que eu comentei com vocês o caso da ampolinha de vitamina D, que na verdade é uma ampolinha. Você olha, você acha que é uma injeção oleosa, porque ela tem um óleo ali dentro, mas na verdade ela é uma ampola, mas ela não é para aplicação intramuscular ou endovenosa, seja lá o que for. Ela na verdade é uma ampolinha que contém, então, esse óleo e a vitamina D incorporada, vitamina D incorporada nesse óleo. Então, dessa forma, a vitamina D ela é solúvel em óleo, e a gente, para preparar ela, então, para fazer uma solução dela, a gente utiliza o óleo de milho, ok? Então, gente, eu vou parar por aqui e deixar vocês tranquilos aí para a semana que vem a gente fazer a prova, tá? Então, a gente vai até aqui nessa folha nessa página do material. E depois das provas a gente volta a falar das soluções. Beleza? Bom, professor, obrigada. Dúvidas? Professor, só um adendo, na verdade, o senhor comentou na semana passada sobre aquela pessoa que fala mentira, né? Ou que odeia, alguma coisa assim do gênero, eu não me lembro especificamente. O senhor recorda? Não. Não me lembro do que a gente estava falando. O senhor não comentou semana passada, ou os colegas puderem lembrar, da pessoa que só faz o mal, ou que odeia, alguma coisa assim do gênero, eu não me recordo o que é exatamente isso. Essa palavra, eu tenho que ver lá na gravação. Daí eu citei aquele texto que aquelas pessoas que proferem a mentira, né?
O senhor não Pior está que eu não me lembrando disso? Pior que eu não me lembro o que que é. Não me lembro mesmo. Eu não me Félix, recordo. não era com o João Gabriel? A aula? Nossa, é tanta coisa, é tanta Era aula. com o João Gabriel. Ah, então é por isso que o senhor também está mais perdido que eu. É, um pouquinho, vamos dizer que eu tô um pouquinho. É porque realmente eu não me lembro de a gente ter comentado alguma coisa a respeito Então eu acho que eu disso. que estou comendo bola. Desculpa, professor. Eu aqui acho que o Ah, professor ele comentou alguma coisa sobre o profissional. Você se lembra, Filó, como que era? Sim, foi o João Gabriel que comentou alguma coisa. Exatamente. Eu não lembro exatamente, mas foi com ele. Então foi atravessado, professor. Desculpe. então tá. Fica só a Mas reflexão aí só. tranquilo, problema nenhum. Eu Me, dou uma lida aqui depois. me perdoe Imagina, o excesso. imagina, Professor, não tem problema. Oi, posso perguntar uma coisa? claro, Eu fiz um medicamento manipulado e ele era um creme. tá, Aí depois de alguns dias, ele virou um líquido dentro do frasquinho da pomadinha. Tipo, ele desestabilizou o creme? com certeza. Deve ter separado totalmente as fases. Por um acaso, assim, ele ficou um líquido, separado um líquido de alguma coisa parecendo uma nata mais grossa? Não, eu até tô com ele na mão aqui. Ele tá um líquido cor-de-rosa. Tem como colocar na câmera para a gente ver? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo erguer aqui. Opa, deixa eu tirar dessa página aqui para ficar um pouquinho maior também. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ai, tá até escorrendo. Aham. O que está escrito na formulação? Você mandou manipular, né? Mandei. É isoconazol, 1%. Óleo de melaleuca, 1%. Ácido salicílico, não consigo ver quanto. 2%. Alantoína, 2%. E cetoconazol, 2%. Daí, creme não iônico, 30 gramas. Então, era para ser creme mesmo, né? E ele está totalmente líquido, então ele desestabilizou completamente. O cor-de-rosa é por causa do cetoconazol. É normal. Mas ele não podia ser líquido. Nossa, ele ficou muito líquido agora. Eu não cheguei a usar ele 10 dias, ele ficou bem líquido. Você podia falar com a farmácia, então. Pedir para eles te trocarem, porque até para passar deve estar ruim, não tá? Aham, tá horrível. Perde Hein? tudo, né? Encarna. Será que por acaso não era para guardar na geladeira, algo assim? Não é, até ele diz aqui protetor solar, antes do protetor solar, mas é pra mim passar nos pés. Ó, Não. ele diz aqui antes do filtro solar, só que é para mim passar nos pés. Estranho. É um equívoco, pode ser. Aham. Veja com a farmácia de repente se não desestabilizou por algum motivo, alguma coisa específica. Ou que nem o professor estava explicando ali, né? De repente algum produto aqui que não deu certo ali, ele. Pois é, mas se é Né? creme não iônico, eles colocaram creme não iônico, ele não poderia reagir com as outras substâncias que estão ali dentro. É, porque quando é um creme que tem carga, digamos assim, esse é não iônico, então ele não tem carga nenhuma. Quando é um creme que tem carga, ele pode muitas vezes reagir com substâncias que tenham cargas diferentes e tudo mais e acabar se desestabilizando. Mas nesse caso aí, teoricamente, não poderia. Pois é. Deu ruim. Pois é. Mas eu sugiro que você veja com a farmácia. Fale, olha, Não tem condição ficou de passar, líquido, né? deixou de ser Deixa um de ser creme. creme. Isso aí. Tá? Obrigada. Então, boa noite, gente. Boa noite.
Obrigada, Gente, boa então noite, boa depois eu vou noite. deixar o linkzinho para vocês poderem fazer aquele testezinho, tá? É só clicar no link. Provavelmente ele vai pedir para vocês colocarem o nome, dar o nome de vocês lá e começar a fazer o teste, tá? É tipo o Kahoot. É um genérico, vamos dizer, do Kahoot, mas vocês já devem ter feito algum quiz com o Kahoot, ou não. Sim. Já. Então é bem semelhante, não tem segredo nenhum. Professor, Oi. só uma dúvida aqui na atividade frequência, o professor pediu para citar 3 formas farmacêuticas líquidas. Seria exemplos da solução, ou eu tenho que falar 3 das soluções, ou solução, suspensão e emulsões? Então, na verdade, a intenção era que vocês falassem essas 3, a solução, a suspensão e a emulsão oral. A exemplo de uma delas? Não, De eu uma de pedi... cada? Como que está escrito? Eu não me lembro mais. Cite 3 formas farmacêuticas líquidas diferentes que são comuns no mercado. Ah, tá. A minha intenção é que vocês pensassem assim, solução. Que solução que a gente tem aí industrializado, por exemplo, que encontra na farmácia? Solução de soro fisiológico, né? Uma suspensão. Daí procurar uma suspensão no mercado. E uma emulsão oral. Ah, beleza, entendi. Tá? Tá, Acho que obrigada. eu que não me expressei direito, na verdade. Uhum. Tá bom? Tá, obrigada, professor. Então tá bom. Então, gente, bom final de semana para vocês. Daqui a pouco eu coloco lá o testezinho e aí fiquem à vontade para fazer. Eu vou deixar ele ajustado para fazer quantas vezes quiser e vou deixar ele ajustado até sexta-feira que vem, que é o dia da prova. Tá bom? Bom, Obrigado, professor. Beleza. Obrigada, Então, Obrigada. bom final de semana para vocês e Igualmente. até daqui a 2 semanas, então. Até. Boa prova para vocês. Tchau, professor. Tchau. Obrigada. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite.